encontro. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja tão bela que para adoração nos proporcionou. Que belo encontro. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja tão bela que para adoração nos proporcionou. Eu encontro meu irmão alegra hoje, até aqui o nosso Deus nos ajudou. Era um sonho, hoje é realidade, até aqui o nosso Deus nos ajudou. Aperfeiçoará, aperfeiçoará quem começou esta obra. Aperfeiçoará, aperfeiçoará, aperfeiçoará quem começou essa obra. Aperfeiçoará. Ela não é minha, ela não é sua, ela é de Deus, continuará. Ela não é minha, ela não é sua, ela é de Deus, continuará. O que a noiva tem que este mundo não tem? O que a noiva tem que as igrejas não têm? O que a noiva tem que as religiões não têm? A transformação e ressurreição também. A noiva tem coluna de fogo, palavra original, somente a noiva tem. O profeta Elias e Malaquias, o sétimo anjo para os nossos dias. Viva, viva, viva a igreja primitiva. Primeiro foi com Paulo e agora é com Elias. Sempre perseguida, jamais será vencida. Palavra original não se desoriginaliza. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Aperfeiçoará, aperfeiçoará quem começou esta obra. Aperfeiçoará, aperfeiçoará, aperfeiçoará quem começou essa obra. Aperfeiçoará. Ela não é minha, ela não é sua, ela é de Deus, continuará. Ela não é tua, ela não é minha, ela é de Deus, continuará. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida e em seguida pela oportunidade de termos que fazer mais um vídeo. Vou diretamente na minha leitura no livro de São Marcos 16,
e vou começar a ler a partir do versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem querer e for batizado será salvo, mas quem não querer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Oremos. Ó Pai Celestial, o único Deus verdadeiro, o autor da vida, o doador de boas dádivas, aquele que criou tudo quando há visível e invisível, aquele que predestinou para que o homem fosse o seu agente. Santifique-me, ó Pai, para esta obra que está em minha frente, tirando todo o cheiro humano e derramar alabasta de unguento o cheiro de Cristo, para que seja uma bênção perante aqueles que nos ouvirão. Nos encomendamos nas tuas mãos neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Gostaria de aproveitar esta ocasião para pedir desculpas por não termos conseguido fazer a gravação de mais um vídeo na semana passada. Foi precisamente devido aos cultos da dedicação que começaram precisamente na sexta-feira às 14. Só não nos foi possível, estávamos numa grande correria tentando se ajustar ali e acolá. Talvez dizer que tivemos bons momentos na presença do Senhor, com os irmãos praticamente que vieram de todo o país. Todo o país estava representado aqui em Tete. Me refiro, estavam aqui os irmãos de Cabo Delgado, até lá em cima é Mutepuez, Pemba, e estavam aqui os irmãos de Nampula, os irmãos de Niassa, Zambésia, Sofala, Manica, Nhembane, assim como Maputo.
para não mencionar os irmãos daqui na província de Tete. Dizer a verdade, foi um momento marcante que talvez levará muito tempo para a gente ter que esquecer, porque acabou nos impactando. Foi um momento de agradecimento a Deus por ter nos concedido mais uns 2 tabernáculos. Estávamos a dedicar, a entregar nas mãos do Senhor. Talvez dizer que vimos a mão de Deus em todo o trabalho que se fez, e podemos afirmar assim categoricamente que foi a mão do Senhor que fez isto. Não havia recursos, nem sequer onde começar, mas Deus foi movendo. Como devem saber que trabalhamos quase um mês para colocar ou fazer os acabamentos que eram necessários. E para aqueles que estão informados sobre a construção, acabamento é que acarenta mais custos. Da última vez haviam sentado os irmãos para fazer uma pequena projeção daquilo que ia se precisar, e descobriu-se que ia se precisar aproximadamente 6 milhões. E quando se fez essa projeção, fez com que a maioria das pessoas pudessem, digamos, hesitar e recuar. Mas de uma ou de outra maneira, Deus nos ajudou para podermos tomar a coragem e entrar na batalha sem nada. E quando estávamos no meio da batalha, como já me referi, até pensei mesmo em ter que recuar eu mesmo. Mas os irmãos já estavam no espírito do trabalho. Disseram que nós não vamos parar até concluir. Simplesmente diga-nos o que quer que a gente possamos fazer. E os irmãos trabalharam noite e dia, colocando as coisas em ordem. Pegaram tudo que estava ao alcance deles e trabalhou-se. Trabalhar, que talvez, como estou aqui no programa, não poderia, digamos, ter que expressar assim cabalmente, mas a verdade é que houve um esforço voluntário. Os irmãos contribuíram sem se cansar. Trabalhavam noite e dias sem se cansar. Até que um certo descrente disse: meu Deus, eu nunca vi um trabalho como esse. Geralmente quando eu vou trabalhar fico cansado, mas aqui estou a trabalhar noite e dia, mas não me canso. Eu, dizer a verdade, amados irmãos, eu tenho a certeza de que há alguma coisa por atrás disto aqui que ainda não descobrimos. E como o cantor cantou dizendo: esta obra não é minha, não é tua, mas a obra é de Deus. A verdade é de que foi mesmo o dedo
de Deus que fez o trabalho. É maravilhoso, não tem explicação. Como os irmãos voluntariamente colocaram as suas finanças, colocaram os seus respectivos recursos, energias, noite, e alguns já estavam como que viver no tabernáculo a trabalhar. Lembra-se, eram 2 tabernáculos que deviam ser dedicados simultaneamente e já estavam como que no mesmo nível. Havíamos só colocado o esqueleto, mas trabalhou-se de uma maneira maravilhosa e fez-se um bonito trabalho. Um trabalho que talvez chamaríamos um trabalho sadio. Que Deus abençoe esses irmãos ricamente, dando-lhes o desejo dos seus corações. Eu quero acreditar que o mesmo Deus que foi nos ajudando, provendo-nos as nossas necessidades, será capaz de lhes abençoar, porque Deus não tem dívida e não deve a ninguém. E dizer que o pastor Danda, como é de vosso conhecimento, como dizíamos que era uma dupla bênção. Ele cantava para nós e pregava. Só foi maravilhoso. O Senhor nos abençoou grandemente e já me deu sinal de que na quarta-feira mesmo já estava em Angola, e o resto dos irmãos também dos comboios na quarta-feira viajaram. E estou como que tentando descansar, embora que está sendo um pouco difícil. E Deus ainda é Deus, o grande provedor. Bem-aventurado é o varão que confia em Deus, porque nunca será envergonhado. E o Senhor não nos envergonhou. Falávamos com alguns irmãos quando, depois de termos visto a participação de irmãos em massa, os irmãos estavam aqui em massa, e em massa dele, falando dos irmãos de fora, estamos a falar aproximadamente uns 10 ou 20%, o máximo. Mas tínhamos pessoas aqui que não tínhamos onde lhes colocar. Os tabernáculos estavam transbordar de pessoas, lotados de pessoas embaixo das árvores, pessoas nas tendas. E isto aqui realmente é Deus. Não é o homem, não há homem que pode fazer isso fora de Deus. Só estamos gratos, duplamente gratos pela misericórdia de Deus que nos incluiu neste trabalho, momento em que a luz do entardecer está alumiando o nosso país. Só para vocês que não tiveram fé suficiente para pedir a Deus e lhes dar as passagens,
dizer que perderam muita coisa. Talvez se posicionar e se ajustar para que o próximo encontro, como é de vosso conhecimento, anualmente temos um encontro nacional pela ocasião das aulas. Porque você é um filho de Davi. E Jesus gritou. Depois de tirarem a pedra, Jesus gritou: Lázaro, sai. Aleluia! Aleluia! E o Espírito Santo nesta tarde está a citar o teu nome. Sai! Sai!
queria talvez continuar ainda a falar a respeito da fé. Certamente tenho muita coisa, o tempo é que talvez não nos permite para trazermos tudo quando temos. Esta noite talvez ler algumas citações do que o profeta diz sobre a sua confissão. E estamos a falar ainda da fé. Nesta mensagem, de acordo com a tua palavra, Senhor, pregada no dia 21/2/54, ele diz, e você diz, bem, e eu aceito agora. E então de manhã você levanta e diz, bem, ainda tenho aquela dor de cabeça, ainda me sinto tão mal quanto antes. Então você caiu de novo. Você nunca viverá acima da sua confissão. A sua confissão é que te coloca num determinado nível de vida, nível de saúde. Se você confessa boa saúde, você terá boa saúde. Se você confessa enfermidade, as enfermidades se apoderarão de você. Realmente é comovente neste momento em que nós estamos a viver, momento em que as enfermidades estão se levantando em massa. Levanta esta, levanta aquela, e assim sucessivamente. A única via pela qual você vencer tudo isso é a sua confissão. Confessando que pelas suas pisaduras eu fui sarado. E quando você confessa, a sua fé vai fazer com que o seu corpo possa sucumbir embaixo da sua própria fé. E Deus, pela sua misericórdia, está nos mostrando essas coisas. E ele diz aqui nesta mensagem, a mesma mensagem é de Daiwed, de acordo com a sua palavra, pregada no dia 14/7/50. E ele diz, se seu número for chamado hoje à noite na fila de oração, e Deus revelar seu coração e falar com você, e te libertar aqui, me refiro, ele está a referir pessoas que vinham na fila de oração. Sempre mostro este lado porque eles vinham do lado direito, onde aparecia o anjo de Deus, só envolviam logo com o anjo de Deus quando vinham. Só ele diz aqui, e se seu número for chamado hoje à noite na fila de oração, e Deus revelar seu coração e falar com você, e te libertar aqui, não tenha outro tipo de testemunho, só que ele te curou. Continue levantando aquele testemunho de vitória, porque se você levantar um testemunho de vitória, você será vitorioso. Mas se abaixar a sua mão e confessar derrota, certamente você será derrotado, será pisado pelas enfermidades, pelos demônios, e tudo quando é baixo. Porque se uma vez você testemunhar,
para o outro lado, o lado negativo, isso vai voltar para você pior do que nunca foi. Está vendo? Se você testifica alguma coisa e a sua confissão lhe tira daquela cova, digamos que você está numa cova de enfermidade, uma certa enfermidade, e você recebe oração e crê e confessa, você começa a levantar, a sair daquela cova de enfermidade. Independentemente de que tipo de enfermidade. Já tivemos testemunho de pessoas que foram curadas praticamente de tudo, até SIDA. Se você confessa que Deus me curou, continue firme na sua confissão, continue inabalável. Não permita que alguém venha e arrasoe com você. Porque se alguém vir e arrasoar, e você começar a confessar que não foi curado, você cai de novo naquele buraco. E pelo contrário, a coisa se torna cada vez mais pior. Só não permita nada mesmo para roubar a sua confissão de vitória, a sua confissão de vitória contra as enfermidades, contra o pecado. Se você vence alguma coisa, continua com aquele testemunho de que você venceu, se é vencer bebida, se é vencer mulheres, você vencer, seja lá o que for, masturbação. Continua com aquela confissão, com aquele testemunho de ser um vencedor. Não permita que alguma coisa contrária lhe tome de novo para aquela cova em que você saiu dela. Fique firme. Venha quem vier para juizar, para que você tenha um testemunho contrário, não lhe permita. Meu Deus, o Senhor nos ajude a ficarmos firmes, porque senão a coisa vai ser cada vez mais pior. Sim, nesta outra mensagem, a cura divina. Quando aquele inimigo sai de você e você vai embora e deixa alguém te convencer do contrário, e diz, bem, uma pequena dor te atinge e você diz, bem, talvez não foi assim. Irmão, coisa pior está vindo. Fique firme como a rocha das eras, inabalável. E reivindique o poder do Senhor Jesus Cristo. Seja curado e você receberá o que pediu. Meu Deus. Nesta mensagem explicando a cura, sim, explicando a cura e Jairus. Ele diz agora, o paciente, quando o espírito imundo sai da pessoa, quando é expulso pela cura divina, poderes de Deus, quando o espírito imundo sai, o paciente se sente melhor e se alegra. E em cerca de 72 horas, eu aviso sobre isso. Eles começam a se sentir mal, a adoecer. Bem, claro que tem que adoecer, porque o processo de limpeza já começou. Eles dizem, bem, eu me senti tão melhor, mas acho que perdi minha cura. É assim que se perde. Isso mesmo. Pois o espírito imundo, disse Jesus, quando sai de um homem,
anda por lugares secos e volta com 7 outros demônios. Está certo? Se o homem bom da casa não estiver lá para proteger a casa, e o homem bom da casa é sua fé, se ela não estiver lá para afastá-lo, ele vai entrar, se forçar a entrar. Então a vida, o mesmo poder da fé que tirou o diabo, sua incredulidade o restaurará de volta. Está a ver? A sua fé tira as enfermidades, mas a sua incredulidade leva-as de volta. A sua fé tira o hábito, tira o pecado, tira a fraqueza, tira quase tudo, até tira a sua própria pobreza. A sua fé tira a sua pobreza. Estávamos já a falar sobre este assunto, não sei se seria oportuno que quando estávamos ainda um punhado, precisamente aqui onde me localizo, tentamos tudo possível para ver se podíamos levar esta mensagem à maioria das pessoas. Se fomos tentando isto, não funcionava, tentamos aquilo, não funcionava, tentamos isto, não funcionava, assim sucessivamente. E fomos tentando, procurando uma maneira, talvez como aquele exemplo que o irmão Branham diz a respeito de uma chave. Você toma uma chave para abrir uma certa porta, desde que aquela chave é a chave própria para aquela porta. Às vezes você pode não meter bem a chave, às vezes você pode não acertar bem a chave, mas desde que você saiba que aquela chave é a chave correta, continue procurando uma maneira de acertar. Porque se você acertar e aquela chave entrar no lugar certo, você vai destrancar a porta. Só fomos lutando, tentando este meio, aquela via, para ver se podíamos levar esta luz aos demais, porque entendíamos que a noiva sairá de todas as nações e não queríamos conceber que é possível que não haja noiva por aqui. Eu lembro, alguns irmãos disseram: pastor, este nosso tabernáculo só poderemos já encher pelos nossos próprios filhos. E parecia mesmo que as pessoas não queriam a mensagem. Mas tínhamos a certeza de que há alguma chave em algum lugar que podemos destrancar e fazer com que as pessoas vejam esta mensagem e venham e abraçar. Só fomos lutando até que o Senhor nos deu a chave. E podemos afirmar categoricamente que o Senhor nos deu a chave certa de como fazer com que o trabalho do Senhor vá, que diria eu nessas alturas, chave de campanha. E quando acertamos e entramos na campanha, tudo mudou, como se vê hoje. Tudo mudou e as coisas começaram a tomar forma, as pessoas começaram a vir, porque Deus havia nos dado chave para tal. Falava com um dos irmãos já valente, foi na conversa com o irmão
com o irmão, talvez não mencionar, mas conversávamos. E ele disse: pastor, sabe o quê? E eu apanhei aquela revelação quando o pastor dizia: qualquer problema tem uma forma de como, a fórmula de como resolver. Se alguém põe aqui, digamos, que seja algebra e diz resolve, a única via pela qual você resolver é saber a fórmula de como se resolver aquela matemática. Só qualquer coisa que você está a encarar, que seja doença, que seja pecado, que seja pobreza, você precisa de ter uma chave correta, uma fórmula correta para resolver aquele problema. Você precisa de uma chave correta para conseguir. Você precisa de uma fórmula correta para resolver qualquer problema que você queira resolver. Só nós tínhamos esse problema de como gostaríamos de levar, queríamos levar a mensagem para os demais, mas parecia que não tínhamos os resultados que eram almejados. Mas o Senhor nos deu a chave e destrancamos as portas. E através desta chave, levamos a mesma chave ao redor deste Moçambique grande, com bons resultados. Como eu me referi aqui, irmãos estavam aqui, não tínhamos espaço sequer para acomodar os irmãos. Não é esperteza, é chave. Se você não tem chave para abrir uma porta, nunca vai abrir aquela porta. Pode-se embater, pode-se fazer o quê? Você precisa de uma chave certa para abrir uma determinada porta. Só estávamos a pensar que, meu Deus, o mesmo Deus que nos ajudou, porque deparamos com uma questão de que este não tinha dinheiro para poder viajar. E fomos deparando como que com uma pobreza que chamaríamos absoluta. E realmente já começamos a procurar uma maneira de como termos uma chave para destrancar também este problema. O mesmo Deus que nos deu chave para destrancar e termos graça de irmãos entrarem no reino, e aqui levanta outro problema. E eu creio que o Senhor, o mesmo Deus que nos deu a chave, nos dará também a chave para ultrapassar este problema de carência. Irmãos, não ter passagem para ir no encontro adorar a Deus não deve ser ouvido. Sim, não deve ser ouvido dizer que não tenho passagem para ir no encontro. É absurdo para mim, sabe? Sim. Talvez alguém diga: mas pastor, como que é absurdo se alguém não tem dinheiro? Tudo é possível para aqueles que creem. Sim. A sua fé pode lhe dar o que você deseja. E eu tenho a certeza de que provavelmente alguma coisa pode estar mal informada ou mal prefigurado em sua mente. Porque, veja, quando Israel sai do Egito, talvez tomaria aqui este grande guerrilheiro Josué. Josué, quando ele parou e disse: sol, detenha-te, ele fez isso porque tinha a revelação da grandeza do seu Deus. Ele sabia que o Deus que ele adorava era um Deus que estava sobre tudo e sobre todos.
E certamente ele sabia que este Deus que ele adorava era o Deus que criou o sol, e o sol tinha que parar. Esta é a revelação que os demais irmãos tiveram. É a revelação que Shadraque, Mechaque e Abednego teve quando eles ouviram que iam ser lançados na fornalha. Eles sabiam que o Deus que eles adoravam tinha poder sobre fogo, porque fogo é a obra das suas mãos. Tinha poder sobre o leão, porque os leões foram criados por Deus. Por isso, o adorador Daniel teve que vencer os leões. Só a primeira coisa que o crente tem que estabelecer em sua mente é conhecer a grandeza do seu Deus. Se você tem a revelação de saber que o seu Deus é maior do que a pobreza, você vai vencer a pobreza. Se você tem a revelação de que o seu Deus é maior do que as suas doenças, você vai vencer as suas doenças. É maior do que o seu pecado, você vai vencer o seu pecado. É maior do que isso, é maior do que aquilo, você vai vencer tudo. E ali Israel estava perante o mar vermelho. Meu Deus, mas eles tinham a revelação de que o mar vermelho era a obra do Deus que eles adoravam. Sabe o que é isso, irmão? Eles tinham essa revelação de que o Deus que eles adoravam era um Deus que havia criado o mar vermelho. Era um Deus que era maior do que o mar vermelho. É ali onde você terá um bom começo. Mas se você depara-se com uma enfermidade e começa a duvidar se Deus pode curar, você está tentando nos mostrar que a doença que está lhe apoquentando é maior do que o Deus que você adora. Quem é maior do que Ele? Não há. Devemos começar ali, amados irmãos. E Deus nos ajude nesta era final, de pararmos como uma igreja invencível e termos a revelação da grandeza do nosso Deus, saber que Ele tem jurisdição sobre tudo e sobre todos. Meu Deus, deixa eu entrar neste canal aqui. Veja. O mesmo poder da fé que tirou o diabo, sua incredulidade o restaurará de novo. Nesta mensagem, crês tu nisto? Você, amado irmão que está me ouvindo, você crê que está a adorar o mesmo Deus que abriu o mar vermelho? Você crê que está a adorar a Deus que manteve a Jonas na barriga de peixe com a sua boca fechada? Se você crê que está a adorar o mesmo Deus, Deus não vai te manter vivo nesta situação, nesta doença que está lhe apoquentar. Você crê que está a adorar o mesmo Deus que fechou bocas de leões para não comer a Daniel? Você crê que está a adorar o mesmo Deus que o seu adorador podia parar e dizer: sol detenha e o sol parar? Você crê que está a adorar este mesmo Deus? Se você crê, vai crer que Ele é o mesmo ontem lá,
E eu hoje aqui para com você. Deus ajuda-nos, por favor. É um momento crucial que estamos a. E ele diz, quando você diz que está doente, você está doente. Se você confessar alguma coisa, é aquilo que você mesmo será. Se você diz, eu sou pobre, você não vai enriquecer por dizer que você é pobre. Vai empobrecer porque é isso que você está a confessar. Mas se você confessa que Deus mudará a sua situação financeira, o mesmo Deus vai fazer com que a situação ao seu redor, a sua fé vai fazer com que o ambiente ao redor possa sucumbir. A sua fé faz com que tudo seja levado para o canal pela qual você está a confessar. E ele diz aqui uma coisa que talvez nos abençoou, algo que nos abençoou com os demais irmãos. Ele diz, recusa assinar qualquer coisa que o diabo trouxer. Ele terá que levá-lo de volta. Diga, e eu recuso ter isto. Simplesmente não vou aceitar isso. Não, Senhor. Ele terá que levá-lo de volta em nome do Senhor. Se você querer confessar e dizer, e eu aceito Jesus Cristo como meu curador, não há aflição ou doença que possa permanecer em você. Permaneça firme nisso. É aqui, amado, onde dizíamos que a questão de aceitar alguma coisa, a questão de livre-arbítrio não é brincadeira. Mostrávamos a respeito daquele jovem governante que Jesus olhou e amou. E aquele jovem queria a vida eterna. Mas Jesus não podia lhe dar a vida eterna até que ele aceite. Estamos a tentar mostrar o seguinte, amados irmãos. Qualquer coisa que você vai ter é porque você aceitou. Se não é você, alguém em algum lugar aceitou, ou o seu tataravô, ou o seu bisavô, alguém aceitou isso. Dávamos um exemplo, talvez, de uma conta corrente, uma conta de cheque. Conta de cheque, você vai requerer um livro de cheques e vão imprimir seu nome naquele cheque. Mas para você levar aquele livro de cheque, você tem que assinar em primeiro lugar. Você chega e diz, vi levantar os meus cheques. Eles têm um livro que chamam talvez de protocolo, onde está aí o seu nome, onde aparece a numeração dos cheques. E você tem que assinar. Quando assina é quando eles podem lhe dar aquele livro de cheque. Se você não assina, embora que venha em seu nome, eles não vão te dar aquele livro de cheque, porque não assinou. Este assinar que está sendo referido aqui por profeta. Quando o diabo quer lhe dar alguma coisa, você tem livre arbítrio de assinar ou não assinar. Se você não assinar, o diabo não tem como lhe atachar aquela doença, aquele hábito. Você tem que aceitar. Parece brincadeira, mas é um assunto muito profundo.
faz-me lembrar precisamente quando o diabo queria trazer a morte na humanidade. Trouxe o seu expediente e entregou a Eva. E a Eva tinha que assinar, tinha que aceitar. E foi dar a Adão, Adão também tinha que assinar, tinha que aceitar. Se a Eva tivesse negado assinar, não haveria morte até o dia de hoje. Se Adão também tivesse negado assinar, talvez quem ia morrer era Eva só. Mas eles aceitaram e assinaram. É isso que o diabo faz. Ele traz o seu, é como um contínuo que anda com documentos, anda com hábitos, crimes. O diabo é como um contínuo que carrega o seu livro de expediente, como este aqui, que hoje eu vou entregar fulano, situação, aquele assunto, aquela briga, seja lá o que for, ele coloca e chega e diz. E no instante, talvez, alguém começa aí como uma brincadeira, ou talvez como uma provocação. O marido ou a mulher começa a provocar e você aceita aquele desafio. E ali você assinou o barulho em casa naquele dia. Empura não empura. Ali está. Vocês já aceitaram, assinaram. E é quase a mesma coisa. Você pode negar a assinar. Se um contínuo traz um documento no seu setor, embora que o documento venha em seu nome, para ele deixar aquele expediente, é preciso assinatura. Só o diabo é um dos maiores contínuos que andam a entregar hábitos, que andam a entregar situações às pessoas, e as pessoas assinam e aceitam aquele documento que o diabo lhes traz, aquelas doenças que o diabo lhes traz. E se você recusar, ele não tem como deixar, da mesma maneira que o contínuo não deixa o documento sem que tenha assinado o seu livro de protocolo. Meu Deus, acho que faz sentido para aqueles que já estiveram envolvidos nessas questões de entrega, não entrega de documento. Talvez poderia chegar até lá. Meu Deus. Só. Eu falava e dizia, sabe? O nosso pai Adão assinou o expediente da morte. E a morte entrou, as enfermidades entraram até o dia de hoje. Eu comecei a pensar, sabe, na maioria das vezes, a pobreza tem sido, assim, digamos, identificada com os negros. Os negros são identificados como os maiores pobres. De uma ou de outra maneira, lá atrás, se você voltar para trás, vai apanhar um dos nossos tataravós, que assinou um documento que o diabo havia trazido de pobreza. E a partir dali a pobreza se arraizou entre os negros. Mas a verdade é que, irmão, você pode parar e negar o que o resto da sua família tenha assinado. Você vai descobrir que, às vezes, numa determinada família, é família de prostituta, é família de ladrões, é família disto, é família de mendigos, é família daquilo e aquilo mais. Porque um tataravô em algum lugar assinou e aceitou aquela fraqueza. Mas se você parar e repudiar tudo que os demais
assinaram e dizer: Senhor, eu não quero nada na minha vida que tenha sido assinado por outra pessoa, e eu só quero o que eu assinei, e negar o que os tataravós e bisavós assinaram, a influência familiar sobre você, e você começar uma nova página de uma nova influência. Oh, quando Abraão pagou o dízimo, o seu neto pagou também. Fez aquele ato a favor daquele seu neto. Se foi neto ou sobrinho, uma coisa dessa. E ali está você. E ele continua a dizer: mas na primeira vez que você fraquejar e dizer: bem, sim, ainda estou com isso, então você desce diretamente para onde estava. Você assinou e pegou de volta. Sabe como as enfermidades são pegas de volta? Quando você duvida, depois de receber a oração, você estava a sentir-se bem, mas o diabo tenta trazer de volta, e você começa a sentir aquelas dores. Além de continuar a testificar que você foi curado, e diz: possivelmente não fui curado. Você já assinou, aquela doença se instala imediatamente na sua vida. Meu Deus. Você assinou e pegou de volta. Diz: sim. E você disse: sim, senhor diabo, e eu aceito de volta. Não aceite nada de volta. Se você já venceu alguma coisa, viva acima daquilo. Não permita que aquilo torne a voltar, torne a te escravizar. Levante a sua bandeira. Levanta tão firme para que não haja nada que venha e tirar daquele terreno que você possuiu como Josué e Caleb. Está vendo? Oh, irmão, fique firme ali, enquanto houver fôlego em seu corpo. Diga: eu recuso ter isso. Eu recuso ter isso. Como você está se sentindo? Maravilhosamente. Aleluia, isso mesmo. Mostra ao diabo do que você é feito. Você nasceu de novo pelo Espírito de Deus e não precisa de se curvar às imagens dele. Permaneça firme e diga: eu não quero suas coisas. Dizer ao diabo: eu não quero a sua feitiçaria. Vai com a sua feitiçaria. Eu não quero a sua pobreza. Vai com a sua pobreza. Eu não quero a sua má sorte. Vá com a sua má sorte. Eu quero o que eu assinei, não o que os meus pais assinaram, não o que os meus avós assinaram. Tudo que assinaram é para ele, não é para mim. E eu poderei aceitar simplesmente o que eu assino. É como a salvação, irmão. É verdade, nós conhecemos, sabemos que Jesus salvou a todos, perdoou o pecado, todos os pecados. Mas para que a salvação se torne uma realidade na sua vida, você precisa de assinar. Para que a cura também se torne uma verdade, você precisa de assinar. Oh, meu Deus. E ele diz: mas aqui está seu nome nisso. O médico disse: não me importo com o que ele disse. E eu sei o que Deus disse. Saia daqui com isso. Isso mesmo. É assim que se deve tratá-lo. Devolva isso a ele. Foi ele quem lhe deu e ele terá que ser aquele que levará de volta. Quem que lhe deu esta coisa que você não almeja? Quem que lhe deu este hábito? Quem que lhe deu esta má conduta? Quem lhe deu esta cobiça? Foi o diabo.
devolva a ele. Ele que deve levar de volta, porque é ele que trouxe. Não trate o diabo de uma maneira, digamos, tratar o diabo com gentileza. O diabo não precisa de ser tratado com gentileza. Precisa ser tratado de uma maneira áspera para que ele lhe deixe, para que ele vá. Se não importa o que o médico disse, o médico pode dizer: essa doença assim vai te tirar, essa doença vai te matar. O médico pode te dar um tempo de vida que você só poderá viver talvez um mês. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras você está sarado. Qual é o documento que você vai assinar para aceitar? Vai aceitar o que o médico disse, que num período de um mês vai morrer? Ou vai aceitar o que Deus disse, que pelas suas pisaduras você foi curado? Aceite o que Deus disse, porque é a única verdade que existe. Oh, sim, vou cair já neste ambiente aqui de constipação. Ele diz aqui: tive uma batalha terrível. Satanás tem tentado me dar essa gripe que está circulando por aqui. E eu continuo devolvendo a ele. Ele me entrega. Ele me entrega. E eu devolvo a ele. Tenho tido uma pequena batalha. Nesta mensagem, a era da igreja de Sardes. Nesta outra mensagem, sou incerto, pregada no dia 18 de 12 de 60. Ele diz: estou tão feliz por estar de volta à igreja esta manhã, depois de uma semana devolvendo meu resfriado ao diabo. A cada poucos minutos, você sabe, toda vez que ele me entregava, eu devolvia. E ainda estamos lutando, da mesma maneira que estou lutando aqui com esta questão. Ainda estamos lutando. Estou determinado que ele terá que ficar com isso. O diabo terá que ficar com esta doença, não eu. Não seja você a ficar com o seu problema negativo. Seja o diabo a levar, porque é ele que trouxe. Ele diz: veja, toda vez que ele me entrega, eu empurro de volta. Veja, ele me entrega e eu empurro de volta. Mas ele é bom em entregar de volta. O diabo vai tentar entregar, você entrega de volta. Ele vai continuar a entregar, você entrega de volta. Veja o que ele diz: você sabe. Ele certamente sabe como fazer isso. Mas finalmente, vamos esgotá-lo, ou esgotar sua paciência. Como disse outra noite. Sim, está aí. O diabo entrega a sua situação, você entrega de volta. E ele entrega e você entrega de volta. Como ele não tem paciência, ultimamente ele terá que levar o seu problema, porque ele não tem paciência que o crente deve ter. Talvez por isso o crente tem que ter uma dessas virtudes na sua vida. E ele diz aqui: ó Deus, dá-nos homens e mulheres com fé firme, e não olharão para os sintomas ou para qualquer coisa que o diabo lhes entregue. Devolvam a ele. Sabe, devolver a ele. Nesta outra mensagem, possuindo todas as coisas, ele diz: você, irmão Branham, eu preciso de cura. Você diz: irmão Branham, eu preciso de cura. Ele diz: a promessa é sua, mas se você algum dia recebê-la, você não a receberá facilmente. Vou lhe dizer isso. Você terá que tirá-lo das mãos de Satanás.
Satanás captura a sua saúde. Você tem o direito de ir até Satanás e dizer: devolva a minha saúde. E você tem esse direito. Porque o diabo que vem rouba a sua saúde, rouba o seu bem-estar, rouba a sua riqueza que Jesus comprou a seu favor, rouba isto, rouba. O diabo, realmente o diabo é maldito. Às vezes só sente-se bem, o diabo sente, ele costuma sentir-se bem só por ver pessoas sofrer. E às vezes você começa a ver, mas este feiticeiro aqui, o que ele está a ganhar é maltratar essa gente aqui. E você começa a ver que nem está a ganhar nada. Nem está a ganhar, não há nada que ele está a lucrar, só por ver você atormentado. Por isso o profeta diz que o homem, ou a pessoa que atormenta, essa pessoa é um demônio. Porque é a natureza de demônio de ver e pessoa só quer te ver atormentado. Só quer te ver a sofrer, embora que não ganha nada. Só quer te ver talvez coxo. Só quer te ver sem boa saúde. Só quer te ver a rebolar nas noites. Só quer te ver sem boa casa. Só quer te ver você a sofrer sem comer bem, sem emprego, sem nada. É isso que o diabo só quer ver. E você vai descobrir que na família alguém já está a estudar, e talvez prestes para graduar, é aquele que morre. E muita coisa, e que talvez nem tenha nenhuma explicação, que as pessoas fazem. São diabos só que querem ver a pessoa a sofrer. Mas deixa eu terminar com isto aqui. Sabe, amados irmãos que me ouvem nessas alturas, quando nós fomos chamados nesta fé, não fomos simplesmente chamados para sermos ditados as leis. Você não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo, que seja assim, vesta assim, aquilo, somente. Não. É verdade que devemos vestir-se de acordo com a palavra, falar de acordo com a palavra, mas o objetivo final é para podermos herdar. Depois de termos feito isso, entramos na terra de herança. Você notou? Quando Eliseu seguia a Elias, foi ali e foram juntos. Acolá foram juntos. Finalmente atravessaram o Rio Jordão. E quando os dois atravessaram o Rio Jordão, quando Elias viu que Eliseu estava determinado para o seguir, havia feito o que devia fazer, seguindo o homem de Deus, Elias parou e disse: peça o que você quiser. Só depois, amados, de termos feito tudo que somos pedidos para fazer, tem que se chegar o momento em que atravessamos o Rio Jordão e somos ensinados que o Rio Jordão é precisamente morrer para nós mesmos. E quando a gente morremos para nós mesmos, atravessamos o Rio Jordão e já estamos do outro lado, na terra prometida. É quando somos dados esta oportunidade de pedir o que desejamos. E Eliseu pediu a coisa mais difícil, mas Elias tinha que dar o que ele havia pedido. Só depois de termos cumprido a palavra de Deus,
temos que chegar a um ponto em que somos dados a oportunidade para pedirmos o que queremos, porque seremos dados. Lembra-se, Jesus fez o mesmo com os seus discípulos. Está me aparecendo agora. Foi caminhando com o seu discípulo e entretanto ali e acolá. Quando ele estava prestes a partir, ele parou e disse: pedi e serei-vos dado. Ainda não pediram, mas pedi e serei-vos dado. E pedi em abundância para que o vosso gozo se cumpra. Procurai primeiro o reino do céu e o resto disto aqui será acrescentado. Depois de você ter obedecido a palavra, na justificação, na santificação, e entra no batismo do Espírito Santo, você já está na terra de promessas, onde pode pedir o que você desejar e Deus certamente te dará. E primeiro você tem que atravessar o Rio Jordão, porque o Rio Jordão é quando você morre para a sua maneira de pensar e de ajuizar. Estar do outro lado das promessas na terra prometida. Nós estamos na terra prometida. Na terra que mana leite e mel. Fomos tirados do Egito, do mundo, para irmos na terra que mana leite e mel. E temos que lutar e possuir as nossas promessas. Deixa eu terminar aqui. Veja o que ele está dizendo aqui. A promessa é sua, mas se você algum dia recebê-la, você não a receberá facilmente. Vou lhe dizer isso. Você terá que tirá-la das mãos de Satanás. Satanás captura a sua saúde. Você tem o direito de ir até Satanás e dizer: devolva, entregue, e eu venho em nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra, e eu sou seu herdeiro, devolva. Está a ver? Nós fomos chamados para sermos herdeiros, não para sermos pobres, que desarrasca praticamente tudo. Nós somos chamados para herdar tudo que Jesus comprou: a cura divina, a salvação, alegria, paz, sossego, direito de pedir tudo que nós almejamos. Tudo isso é a nossa herança. Deixa eu terminar com esta aqui. Agora, cura não é algo que você simplesmente diga: bem, sim, eu creio. Isso está certo, sim. Se isso é o melhor que você pode fazer, apenas mentalmente, ou apenas dizer: bem, sim, e eu entendo, e eu aceito. Então, se você aceita com essa base, continue dizendo repetidamente, diga em voz. Ok, deixa eu terminar com isso aqui, é muito bom. Nos abençoou muito do outro lado lá. E ele diz: então, se você aceita com essa base, continue dizendo repetidamente. Diga em voz alta. Diga várias vezes. Continue dizendo: estou curado. Estou curado. Diga até realmente querer. E quando você querer, então vai acontecer. Meu Deus, eu creio que o meu tempo não seria suficiente para eu explicar esta coisa aqui. Mas a verdade foi uma grande bênção no outro tabernáculo lá. Talvez poderei começar precisamente daqui. Não fomos chamados para sermos escravos, como dizia a pastor Danda, que nós somos filhos de Deus. Quem é maior numa casa
que pode ultrapassar filho, servo, nora, seja lá quem for. Não há nenhum maior numa casa do que o filho. E nós somos filhos de Deus. Filhos. E tudo que o pai tem é herança de seus próprios filhos. E nós não fomos chamados para sempre sermos corridos e batidos. Não, fomos tirados do mundo para irmos na terra que mana leite e mel. Qual é a nossa terra prometida? A mensagem da hora é a nossa terra prometida. A bênção, a leite, a mel. Esta mensagem se associa a muitas bênçãos. Vamos desfrutar-se dessas bênçãos. Vou orar. Ó Pai Celestial, o Deus que tirou os filhos de Israel com uma mão forte. E Pai, tiveram muitas dificuldades na jornada, mas o Senhor esteve com eles. Não retirou a coluna de fogo de noite, nem a coluna de nuvem de dia. Quando eles estavam sedentos, o Senhor tirou a água da rocha, e aquela rocha é Cristo. Quando o mar vermelho lhes barava, o Senhor abriu e até fez com que a comida dos anjos pudesse cair para alimentar o seu povo. Porque eles estavam cumprindo a missão, a jornada. Havia uma promessa que o Senhor havia dado ao patriarca Abraão para tirar os filhos de Israel com uma mão forte. Senhor, nós estamos também nesta jornada, porque há uma promessa que deu aos profetas quando disseram que Elias virá e restaurará todas as coisas. Nós estamos nesta caminhada. Estamos cientes de que assim como havia uma terra que manava leite e mel para Josué e Caleb, que tiveram a atitude correta, há uma terra que mana leite e mel também para nós. Na mensagem da hora, abra os nossos olhos, ajuda-nos, ó Pai, para querermos como Josué e Caleb, como falávamos a respeito de uma chave que o Senhor nos deu. Dê-nos também esta outra chave que tanto almejamos para a fase em que estamos. Obrigado, Senhor. Louvores e ações de graça a Ti sejam dadas. Que cada palavra possa achar seu espaço no coração do seu povo e possa se arraizar e ser regada e produza segundo a sua espécie. Porque te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Que coisa maravilhosa. Eu creio que os irmãos poderão colocar talvez alguns trechos, algumas fotos concernentes às duas dedicações que tivemos. Deus lhes abençoe ricamente. Quem tem Jesus tem tudo.
não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. A riqueza do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde o galardão. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem